Volta para falar sobre a grande finalíssima da Copa do Brasil. Corinthians e Vasco se enfrentam. E sempre que eu digo, viu, Massa, nos dias que antecedem, o cara que é corintiano, que é vascaíno, fala, não, eu tô tranquilo, eu não fico nervoso, eu adoro os dias que... Tá mentindo, essa é a verdade. O cara tá mentindo e é como deve estar todo corintiano, não é, Vessa? Pois é, o torcedor do Corinthians passou quarta-noite, quinta, ainda com aquele gosto amargo do 0-0. Era claro isso nas redes sociais, ainda havia indignação pelo que o time, eu ia falar o que jogou, né? O que não jogou no jogo de ida, não aproveitando o mando de campo, jogando daquele jeito, quase não chutando bola no gol. Então acho que foi uma quarta-noite, uma quinta muito para isso, assim. Mas a partir de hoje eu acho que tem que ser vida nova, o passado você não muda, o futuro tá ali para você tentar fazer algo diferente. E agora já a expectativa é essa, já se fala muito na busca de corrida, na corrida pela a tentativa de ingresso para o Maracanã, agora já se fala na possibilidade de mudança de time ou não. Ou seja, meio que quarta-feira ficou para quarta-feira, não tem muito mais para o que lamentar. E agora é isso, agora é tentar se remodelar, tentar se pensar que a comissão técnica possa ter ontem, sobretudo ontem, ter sentado numa mesa, todos eles juntos, e aí, o que aconteceu? Vamos pegar os vídeos do jogo, cadê os nossos vídeos do scout? Vamos olhar de cima para baixo ali, onde eles fazem a filmagem, ver tudo o que aconteceu, onde errou, quem a gente vai, pode fazer, o que a gente pode mudar taticamente, quais jogadores vão estar numa condição melhor, quais não vão estar, vamos trocar o time ou não vamos. Eu acho que é isso, Tirone, é bola para frente, é tentar pensar no domingo e menos na quarta-feira. Porque nos pênaltis o Corinthians é 10-0 em ficha. 10-0 em ficha nos pênaltis. Essa explanação do Massini, do professor Paulo Massini, eu discordo bastante do que... Ele ia falar concordo? Não, eu discordo bastante do que ele falou. Deu uma soprada e depois chicote. Eu vou começar pelo final. O Léo Jardim é tão pegador de pênalti quanto o Hugo Souza. Aliás, a estatística mostra que a diferença dele pro Hugo... ele pelo Vasco, Hugo pelo Corinthians, por incrível que pareça, é bem pequena. Ele tem um aproveitamento alto também de pênaltis. Se eu não me engano, tá 30% a 26%. É um negócio bem impressionante que o Léo Jardim pega de pênalti também. Pô, 26-30 no pênalti é bastante. Mas não é aquele goleiro que não pega pênalti, que você não confia, ou que... Não, pelo contrário, eu acho que ele é pegador de pênaltis, então eu começo discordando daí. A outra coisa, eu não acho que se fosse em São Januário a pressão seria maior. Uma coisa é ter, com 2.000 e poucos lá de visitante, 19 mil vascaínos contra 60 mil. São 3 vezes mais, eu acho que é muito mais pressão no Maracanã, é muito mais mesmo. Pô, Vessa, mas você contraria a lei da física. Os caras estão longe no Maracanã. Maracanã é estado de Copa. Mas eu tô com massa. O gramado tá longe. Isso tá errado também. O cara tá longe. Tudo cara. bem. Então você quer dizer que jogar no entendeu? Bruno José Daniel vai ser essa expressão que jogar no Morumbi? Claro, pô, a distância. Não. O aperto é muito maior em São Januário. Entrar no estádio, sair do estádio. O Vasco perdeu do Juventude, sabe? O Juventude rebaixado em casa. Então, agora, recente Mirassol, perdeu do próprio Corinthians 3-2 em casa. O Corinthians perdeu do Ceará, pô. Eu sei, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, eu acho que o fator estádio, para mim, com 60 mil pessoas é muito pior do que com 19 mil. Para mim, acho que é o triplo de pessoas. Outra coisa que eu não consigo desassociar, esse 0-0, cara, você volta para o Rio de Janeiro, não é só com não perder, é a postura que você demonstra. O Vasco está muito mais confiante, esse 0-0 deixa o Vasco grande para jogar na confiança, a ponto do Verrete lá, fizeram leitura labial, vambora, agora em casa, não sei o quê, vambora. E aí há relatos que no intervalo mesmo, vambora, o jogo tá bom para nós, não sei o quê, tal, ele gritando com os outros jogadores naquela entradinha do vestiário. Então, claramente é um Vasco que volta para casa muito confiante, não só pelo placar, mas pelo que ele jogou. A outra coisa, fisicamente, me parece o Vasco muito melhor que o Corinthians. O Vasco não tem um problema sequer. Os caras estão todos bem fisicamente. Começaram o jogo praticamente do jeito que eles terminaram. A boa parte deles são jovens. O que corre, o Gomes, o Nuno,
O próprio Coutinho está longe de ser aquele cara das lesões musculares que não conseguia jogar. Pelo contrário, se comportou bem quase o jogo inteiro fisicamente, ajudando, distribuindo e tudo mais. E ainda você tem o Ryan, que é muito diferente de qualquer outro. Assim, ele é um cara, a força física dele, se você vai pegar os outros 21 do campo, ninguém nem chega parecido com ele. Então, assim, por isso que eu ontem falei dos 7 fichas a 3, porque eu acho que se você põe tudo isso aí no contexto, o jogo em si, a confiança em si, está com praticamente tudo do lado do Vasco. O Corinthians chega com elenco, com 5, 6 jogadores ali abaixo fisicamente, com problema, sem o resultado da sua casa, depois de uma performance ridícula como aquela como mandante, como há muito tempo eu não vi, nem em derrota, repito o que eu falei ontem, até em derrota eu vi o Corinthians jogar muito mais do que jogou ontem, e é assim que o Corinthians chega lá para o Maracanã. Então, eu estou muito nessa... Eu penso bem diferente do Massa. Não, mas e Corinthians e Cruzeiro? Cruzeiro e Corinthians, como que foi? Eram os mesmos jogadores. Era o primeiro jogo da maratona de 4. Beleza. É outro cenário. Tá, mas teve um a mais. O Vessone discordou completamente, frontalmente. Sim, você, né? e foi bem, ele tem bons argumentos. Eu discordo frontalmente do Vessone. Também. Mas você acabou de discordar de mim. Só no Maracanã. A história que o Corinthians chega, meu Deus, o Vasco tem muita vantagem. Não acho pelo contrário. Acho que não é que o Corinthians tem vantagem, não é isso. Mas acho que o jogo é ali. Claro. Pau a pau. Vamos lembrar, por falar em estatística, o Corinthians ganhou todos os jogos fora de casa na Copa do Brasil até agora. Isso, todos, 100%. De todo mundo. Segunda-feira, se o Corinthians ganhar, é isso tudo aí. Faz parte faz parte do olhar corintiano, desculpa, que é o seguinte, ganhou lá no Maracanã contra 60 mil, épico. É isso. E vou mais além. Se tem alguém pressionado é o Vasco com uma bigorna nas costas de 16 anos sem ganhar nada. Corinthians fez um dos piores jogos, se não o pior jogo como mandante. E foi 0-0. É o que eu tô dizendo, cara. Desde quarta-feira eu tô falando isso. Esse jogo de quarta-feira, talvez, ele entra no meu top 3 de partidas em finais piores que eu já vi o Corinthians jogar. A final do Brasileiro de 94 contra o Palmeiras do Pacaembu, uma quarta-noite, que foi 3-0, poderia ter sido um 6. A final da Copa do Brasil 2001 contra o Grêmio no Morumbi, foi 3-1, poderia ter sido um 6. E quarta. Então, tudo isso, mais o ambiente de confiança do Vasco, depois do bom resultado e do bom jogo na Neoquímica Arena. Mas esse ambiente de confiança, o discurso do Verratti, agora é na nossa casa, vamos lá, é o vamos lá e confirmar. Então tem o discurso de confiança, a gente já conseguiu fazer um bom primeiro jogo, mas agora a gente tem que confirmar tudo que a gente fez na Neoquímica Arena. E o Corinthians, de certa maneira, se sente cômodo quando o adversário tem que confirmar algo. Foi assim contra o Palmeiras, nas finais do Campeonato Paulista, na Copa do Brasil. Foi assim contra o Cruzeiro. O Cruzeiro tinha que confirmar no Mineirão, não conseguiu. O Cruzeiro... Aí o Corinthians entra com certo favoritismo contra o Cruzeiro na Neoquímica Arena. Faz um péssimo primeiro tempo. Aí o Cruzeiro vira favorito dentro do jogo. O Corinthians faz um bom segundo tempo. Então o Corinthians meio que não sabe lidar com essa... Agora é minha vez de confirmar. Ele não se sente confortável. Ele se sente confortável sendo azarão. E o Vasco é favorito para domingo. Então, essa confiança que o resultado deu para o Vasco, se o Dorival souber trabalhar isso, como o Corinthians mostrou até aqui na Copa do Brasil, pode ser algo favorável ao Corinthians. Só para discordar uma pitada histórica que eu discordo, eu concordo com 2001, foi, talvez, tirando o quarta, foi a pior participação do Corinthians numa final de campeonato, aquele 3-1 que toma no Morumbi, o Tite dá um nó tático no Luxemburgo, mas 94 eu discordo bastante. Primeiro jogo que o Veloso pega, só para deixar isso. Depois assista no YouTube, é um negócio, bolas de Luizinho, Branco, Zé Elias, Marcelinho, ele pega 8, 10 bolas no jogo, impossíveis, peguem depois para vocês verem, final do Brasileiro, primeira de 94, discordo bastante. Só nisso daí. Vamos direto para aonde, né? O Química Arena, porque está lá, o CT do Corinthians, desculpa, Gabi Guimarães está lá para falar do Corinthians e toda a preparação do Corinthians para esse jogaço. Muito boa tarde, Gabi. Desde o Mundial que você não aparecia por aqui, hein? Da Copa do Mundo de Clubes. Bem-vinda.
Oi, Tirone, obrigada. Olha, o dia que eu cuidar da escala, esse cenário vai mudar, viu? Quero entrar mais vezes com vocês. Eu tô brincando, é sempre uma honra estar aqui com vocês no G4. Um beijo pra você, pra todos da bancada. Pois bem, tô na frente do CT Joaquim Grava, onde o elenco corintiano treina neste momento. E depois, amanhã, viaja pro Rio de Janeiro, deve viajar no período da tarde. E meio-dia vai haver por aqui uma concentração de torcedores. Já tem até alguns por aqui, gente que fica esperando, na expectativa de conseguir uma foto, um autógrafo, mas amanhã mesmo é que o bicho vai pegar para os torcedores incentivarem o Timão, que vai rumo ao Rio de Janeiro, melhor dizendo, buscar esse título da Copa do Brasil. Além da taça em si, domingo também está em jogo uma vaga na Libertadores de 2026 e uma premiação que interessa e muito ao Corinthians no valor de mais de 77 milhões de reais. Então, uma premiação bastante salgada do Corinthians. Para essa partida que vai acontecer no Maracanã, o Dorival Júnior tem todo o elenco à disposição. Aquela longa lista de desfalques que a gente vinha falando nos últimos dias, de desfalques, melhor dizendo, não, pendurados. Esses jogadores não receberam novos cartões na partida de ida, então não são desfalques para o jogo de volta. Esse jogo de volta, como vocês sabem, acontece no Maracanã, o que não me parece ser um problema para o Corinthians, que tem 3 títulos da Copa do Brasil e os 3 foram conquistados longe de São Paulo. O primeiro deles em 95 contra o Grêmio, em 2002 diante do Brasiliense e 2009 contra o Internacional. Agora é a vez de tentar conquistar mais uma taça, o segundo título na temporada 2025, lá no Rio de Janeiro, no Maracanã, com o apoio, sim, de uma parte da torcida. Os ingressos foram disponibilizados ontem e em menos de uma hora foram esgotados. Então, mais de 4 mil torcedores do Corinthians lá no Maracanã para incentivar o time rumo a essa final de Copa do Brasil. Tirone, um beijo para vocês. Valeu, Gabi, obrigado, que estava aqui na Copa do Mundo em Greensboro, agora está em White Black Borough. Obrigado, Gabi, bom trabalho para você. Tá aí a Gabi Guimarães, beijo, obrigada. dando todas as informações sobre o Corinthians e a preparação e a torcida que já está ali. E vai ter Aerotimão? Não é Aerotimão, mas as torcidas organizadas vão na porta do CT amanhã. A partir do meio-dia, o ônibus sai às 2h para o aeroporto. E aí as organizadas decidiram fazer esse apoio. Lembra que contra o Cruzeiro elas cortaram o apoio naquele protesto silencioso pela reta final do Brasileiro, aquele empate contra o Juventude, que inexplicável dentro de casa e tudo mais. E aí houve aquele protesto, um protesto silencioso de não aparecer no CT. Mas desta vez é uma decisão, deixaram tudo isso de lado. E a partir do meio-dia de amanhã, esses torcedores estão aí em busca de autógrafos, fotos, enfim, porque a chegada dos jogadores para treino, a saída do CT, você tem ali na porta ali alguma tentativa dos caras abrirem o vidro, tirarem uma foto e darem um autógrafo. Só que amanhã que vai ter a aglomeração, esse apoio final, saída do CT às 14h. Aqui, ó, essa pergunta boa, do Fiel Bariri. Lá vem. Vou para você, meu caro Marcelo. Vocês acham que o Vasco jogou o máximo que podia na quarta? Ou pode jogar ainda mais do que jogou? Eu acho que o Vasco jogou diferente do que o Vasco joga. Tá passado é aqueles jogos que eu vou estar pro resto da minha vida e vou usar como exemplo. Tem jogos que eu guardo e uso como exemplo. Como uma estratégia de jogo é pensada e ela não dá certo porque o outro vem diferente e te derruba na sua estratégia. O Maicon, depois do jogo, eu falei, o que a gente pensou não deu certo. Tá? Ou seja, tudo que planificou, tudo que colocou no telão para o jogador, vamos jogar assim, os caras vão vir assim, nada disso aconteceu, o Corinthians foi travado. Eu vou usar para sempre esse jogo. Como pode uma comissão técnica, que às vezes acontece, de planificar uma coisa, aquela coisa simplesmente não dá certo em nada, porque o outro veio muito diferente. Para mim é um exemplo que eu vou seguir sempre agora, a partir de agora.